Olá a todas e todos. É com grande alegria que começamos esse evento de lançamento da tradução do livro do professor Paulo Grossi, tá? O Mundo das Terras Coletivas, Itinerários Jurídicos entre o Ontem e o Amanhã, lançado pela editora Contracorrente neste ano de 2021. Para esse evento, teremos a presença do próprio autor da obra, professor Paulo Grossi, como também das professoras Laura Beck Varela, Vanilda Honória dos Santos e do professor Arno Darri Júnior. Antes de começarmos o evento propriamente, cabe uma pequena apresentação de todos. O professor Paulo Grossi, apesar de dispensar apresentações, vale sempre recordar, professor emérito de História do Direito da Universidade de Florença, na Itália, presidente emérito da Corte Constitucional Italiana e também fundador do Centro Studi per la Storia del Pensiero Giuridico e também da revista Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno. Isso por si só já seria motivo para termos aqui um evento com o professor Paulo Grossi, mas hoje especificamente vamos tratar acerca deste interessante e importante livro lançado originalmente em italiano no ano passado pela editora Quodlibet Macerata, né, sobre os cuidados do professor Luigi Lacquet, né, ex-reitor da Universidade de Macerata, e que teremos, né, como debatedoras professora Laura Beck Varela, professora da Universidade de Sevilha, na Espanha, mas talvez uma das primeiras autoras brasileiras a se valer dos estudos do professor Paulo Grossi sobre direito privado e sobre a propriedade aqui no Brasil. Teremos também a professora Vanilda Honória dos Santos, ela que é filósofa e jurista e especialista em direito antidiscriminatório, bem como também direito quilombola. E, por fim, teremos também o professor Arno Darri Júnior, fundador do grupo de pesquisa Ius Comune em História da Cultura Jurídica da Universidade Federal de Santa Catarina, tradutor de diversas obras do professor Paulo Grossi, dentre as quais eu destaco Mitologias Jurídicas da Modernidade e o Direito entre Poder e Ordenamento. E teremos aqui, né, a mediação feita por mim, professor Diego Nunes, também da Universidade Federal de Santa Catarina, a qual tive o prazer de organizar a tradução feita, né, pelo Fernando Coelho, doutor em estudos da tradução, que infelizmente não pôde se fazer presente ao debate por motivos de saúde, bem como também agradecer ao professor Rafael Valim, né, da editora Contracorrente, que proporcionou a possibilidade da publicação dessa obra em língua portuguesa. Antes de passar a palavra ao professor Paulo Grossi, uma brevíssima introdução acerca do contexto, tá, dessa obra e da importância da tradução dessa obra à língua portuguesa. Essa obra revela, ao mesmo tempo, um itinerário, seja pessoal como temático do professor Paulo Grossi. É um livro qual, em tom autobiográfico, o professor Paulo Grossi explica, através das suas relações pessoais, como ele lidou, nesses últimos 50 anos, com o tema da propriedade coletiva. De modo que, seja pela questão biográfica, mas também pela questão temática, é um livro muito interessante. E isso é importante falar que a questão da propriedade coletiva não é apenas uma questão antropológica, no sentido de ser um estudo de comunidades diferentes e estranhas. O que o professor Paulo Grossi justamente demonstra com essa obra é a importância deste tema das propriedades coletivas, ainda que no contexto, né, já do direito moderno, do direito que assume a propriedade privada como um dos seus cânones, como um dos seus direitos naturais, inatos, presentes nas declarações de direitos, nas constituições ocidentais, mas que a propriedade coletiva, ainda que cada vez mais colocada de modo subterrâneo pelo ordenamento jurídico, ainda se faz presente e a força dos fatos acaba trazendo que esse tema não possa ser ignorado, como o professor Paulo Grossi bem demonstra. O que nos leva a pensar na artificialidade do direito, né, nas já bem tratadas mitologias jurídicas da modernidade.
E com o professor Gross, nós também podemos falar não apenas em propriedade, ou seja, assumindo a propriedade como a única forma de possuir, mas de propriedades, que não se confundem meramente com as designações de direitos reais, que nós também bem conhecemos da forma código, que muitas das vezes mascaram e impedem a manifestação de outras formas de possuir. Percebe-se, portanto, que é um tema fundamental para o Brasil, justamente porque, seja do flanco dos estudos de história do direito privado, que se desenvolvem aqui no Brasil, mas seja também pela realidade fática do Brasil, especialmente pensando nas comunidades originárias indígenas e nas comunidades tradicionais como as quilombolas, nós estamos diante de um grande estímulo para podermos pensar essas formas de possuir não apenas como outras formas ou simples direitos reais, mas como manifestações da própria propriedade, tá? E que, mesmo diante desse direito moderno, fazem sentido, devem ser estudadas. Portanto, né, argumentos como, né, o do mero usufruto, o do marco temporal, tão presentes na já encerrada discussão acerca dos quilombolas e na atualmente em movimento, discussão sobre as terras indígenas no nosso Supremo Tribunal Federal, nossa Corte Constitucional, pensamos que essa discussão tem muitos estímulos para trazer a nós brasileiros. Isso sem falar, como também muito bem apresenta o professor Paulo Gross, a relevância da propriedade coletiva para o regime de tutela e defesa do direito ambiental. Então, todo esse conjunto de questões torna essa obra não apenas interessante e relevante, mas atualíssima para o público brasileiro. A ponto de nós podermos, inclusive, fazermos reflexões outras, né, acerca do próprio caráter do estatuto do nosso direito. De um direito que não mais pode ser visto, né, pela forma hierárquica piramidal kelseniana, mas que deve ser visto, sim, de acordo com as perspectivas multiordenamentais. Estudos inaugurados por Santi Romano e muito bem já trabalhados por professor Paulo Gross, bem como por tantos outros juristas no Brasil, como, por exemplo, o próprio professor Arno Dalry. Então, nesse sentido, sem mais delongas, passo imediatamente a palavra ao professor Paulo Gross para que ele possa fazer a sua saudação inicial. Grazie tanto, professor Paulo Grossi, a parola è con lei. Grazie a te, carissimo. Intanto permetti che ripeta quello che informalmente ho detto a voi qualche minuto fa. È una grande gioia per me, è un grande onore potermi mettere in contatto con voi, con la vostra scuola, con un mondo culturale brasiliano che è veramente oggi di primissimo ordine. Purtroppo parlerò in italiano e cercherò di parlare lentamente. Una piccola presentazione da parte mia. Il mondo delle terre collettive è un titolo non giuridico, perché il mondo non è un sostantivo che usano i giuristi. Questo è richiesto da un fatto. Le organizzazioni fondiarie collettive sono un fenomeno globale, italiano certo, ma mondiale. Senza dubbio sono realtà intrise di diritto, ma che hanno una origine da una visione particolare del rapporto uomo-terra. Un rapporto uomo-terra che è non solo diverso, ma opposto a quello dominante nell'età moderna e ancora oggi il più diffuso anche nelle zone di quello che è stato il collettivismo di Stato sovietico e cinese. È una visione, quella che domina oggi, dall'inizio dell'età moderna ad oggi, una visione assolutamente individualistica,
con al centro, come istituto dominante, la proprietà privata individuale. Aggiungo, una proprietà individuata come potere del singolo proprietario, potere del singolo sulla cosa. Nelle organizzazioni fondiarie collettive c'è una antropologia diversa. Due primati spiccano: il primato della comunità sul singolo, il primato della cosa madre di tutte, la terra, sui singoli operatori. Qui la terra è ritenuta una realtà vivente che deve essere amata e rispettata nelle sue regole perenni, eterne, proprio perché la terra è la fonte di sopravvivenza del genere umano. Quindi occorre tutela dell'ambiente, occorre una perfetta armonia tra lavoro umano e natura delle cose. Primato della comunità, o meglio, una catena, una cadeia di comunità che ha ricevuto la terra dos antepassados ed è tenuta a consegnare quella terra ai filios y netos. Siamo di fronte, caro Diego, non ad un antropocentrismo, ma ad un reicentrismo, cioè centralità della res, della cosa nella lingua latina, della koiza mae. Da qui un mondo sociale e giuridico separato, alieno, diverso da quello ufficiale della civiltà borghese. Un mondo che sul piano della teoria del diritto è bene espresso dall'essere queste realtà giuridiche, questi assetti fondiari collettivi, degli ordinamenti giuridici primari, cioè originari, che non derivano da nessun altro, al pari degli stati. È questo il significato del mio libretto, che vuole parlare anche ai non giuristi, anche se è scritto da un giurista. Non si tratta di piccoli problemi giuridici, si tratta di scelte di fondo che hanno le loro radici più in là delle forme giuridiche, e cioè negli strati profondi del sociale, dell'etico, del culturale. Grazie tanto. Grazie tanto, professor Grossi. Muito obrigado. Passamos então agora para a sessão de perguntas, a qual eu tenho o prazer de iniciar com a professora Laura Beck Varela, da Universidade de Sevilha, na Espanha. Molto bene. Muito obrigada. Muito obrigada. Agradeço muito, professor Diego Nunes, pela apresentação, pelo convite. É uma honra estar aqui, ter essa oportunidade de acompanhar, de escutar o professor Grossi. O professor Grossi, a nossa dívida como historiadores do direito é antidorale, né? Nunca será suficiente agradecer, lembrar o que a obra do professor Grossi significa para todos nós. A tradução que nos reúne aqui hoje do mundo das terras coletivas, impulsada pelo professor Nunes, é mais do que bem-vinda. Se une essa já considerável biblioteca grossiana disponível em português, graças à liderança do professor Arno Dalry, do professor Ricardo Fonseca. A primeira vez que escutei o professor Grossi, me permite, foi em Porto Alegre, nos anos 90, quando era estudante de Direito, e a professora Judite Martins Costa tinha organizado um evento. E desde então, como para tantos leitores e leitoras, as obras do professor Grossi se tornaram um guia constante, um itinerário metodológico, cultural, para pensar
nesse caso, no meu caso, as Sesmarias, né, meu primeiro trabalho, a história das propriedades no direito brasileiro e a nossa disciplina como um todo, né? As duas observações que eu teria, que não são perguntas propriamente ditas, mas observações, por um lado, pensando, né, no potencial explicativo para a experiência jurídica brasileira das ideias-chave expostas pelo professor Grossi no mundo das terras coletivas, e, por outro lado, aproveitando essa ocasião única para escutar um pouco mais do professor Grossi também sobre a obra primigênia, Um Altro Modo de Procedere, que tenho aqui, aliás, com muito carinho anotado, publicada em 1977, e cuja gênese, não é a gênese dessa obra, que o professor nos relata, como disse o professor Nunes, também fazendo todo um panorama de todo a sua produção, a sua reflexão sobre a propriedade. Me chamou a atenção e foi muito grato ler como entre Um Altro Modo de Procedere e o mundo das terras coletivas, o balanço do autor é positivo, é otimista. O professor Grossi clausura essa obra com uma apreciação otimista acerca da tarefa interpretativa da jurisprudência da Corte Constitucional Italiana e o mecanismo das estruturas fundiárias coletivas como ordenamentos jurídicos primários e como um instrumento estratégico para a tutela do meio ambiente. Essas formulações são naturalmente muito sugestivas e inspiradoras para pensar o caso brasileiro. No entanto, no que se refere à vicenda brasiliana, das estruturas fundiárias coletivas e a sua tutela judicial, no Brasil, talvez de hoje, nós somos todos um pouco menos otimistas pela situação que o Brasil está vivendo, né? E mesmo pensando no caso da sentença Raposa do Sol, que o professor Nunes menciona na introdução, mesmo naquele caso, em 2009, embora a corte tenha determinado a demarcação de terras indígenas, mesmo naquele caso a interpretação foi extremamente no sentido de restrição de direitos, contrariando o próprio texto da Constituição e a normativa internacional aplicável no Brasil. Então, no caso brasileiro, e essa é apenas um comentário, porque essa é uma tarefa para os historiadores juristas brasileiros, é pensar como o nosso caso, na experiência jurídica brasileira, esses tentáculos do individualismo proprietário estão unidos, né, à sombra do marco colonial, o fato colonial que é constitutivo das mentalidades, das instituições e do poder judicial brasileiro, é o que tem impedido uma interpretação no sentido da autonomia, como o professor Grossi sugere, no mundo das terras coletivas. O Bartolomé Claver, outro mestre, fonte de dívida antidoral, vem insistindo nesse aspecto do legado colonial que se constitucionaliza no continente americano no século XIX, que se perpetua estrutural e institucionalmente. Então, nosso desafio é pensar esse elemento. E a outra observação seria se me refere ao momento da gestação da obra originária, a obra de 1977, que teve tanto impacto, foi traduzida para o inglês, foi reeditada em 2017, se não me engano. Uma das constantes chamadas do professor Grossi do que se refere à missão cultural dos historiadores do direito, né, tem sido sempre chamar a atenção para a nossa tarefa de dialogar com o direito positivo, de ser consciência crítica dos juristas do direito positivo. No Brasil, creio eu, há uma abertura maior à dimensão histórica do direito como consciência crítica dos juristas, tanto por parte dos juristas como por parte dos historiadores. Por parte dos historiadores não juristas, creio, inclusive, que a questão da defesa dos direitos dos quilombolas conferiu esse espaço adicional aos historiadores, ao labor dos historiadores, impulsou esse maior interesse pela dimensão jurídica. Então, mas o que eu gostaria, né, de ouvir um pouco mais, se fosse possível, professor Grossi, sobre aquele momento frutífero do impacto que teve a obra de 77 entre juristas, historiadores e outros leitores afins. E agradeço novamente o professor Nunes e os
professor Arnaldo, professora Vanilda e professor Grossi, aqui pela oportunidade de escutar e compartilhar esse momento, e devolvo a parola ao professor Nunes. Muito obrigado, professora Laura. Apenas uma pequena correção, cometi um lapso duplo. A professora Laura é doutora pela Universidade Civil e professora da Universidade Autônoma de Madrid, correto? Correto. Não, mas então, tudo bem. Espero encontrar o professor Grossi. Estamos esperando em Madrid dentro de 2 semanas, não, 3 semanas, se não me engano, para a abertura do congresso. Estamos ansiosamente aqui esperando o professor Grossi para a abertura da Sociedade Espanhola de História do Direito. Muito bom. Professora Grossi, a parola è sua. Carissima Laura, è una grande gioia questo nuovo incontro. Dico nuovo incontro con te perché un primo incontro fu con le tue belle pagine sulle Sesmarias brasiliane. Un bel libro che io ho avuto l'onore di recensire, ovviamente con molta ammirazione. Credo che tu abbia ragione, Laura. Nel Brasile oggi ci sono 2 grossi impedimenti perché si possa pienamente comprendere il valore sociale e giuridico delle organizzazioni fondiarie collettive. C'è una antropologia proprietaria unita a una residua forma mentis colonialistica, come tu hai detto bene nella tua domanda. Oggi vorrei aggiungere io, non voi, c'è anche una visione dispotica del potere da parte dell'attuale presidente. La soluzione etnologicamente, socialmente, ma anche giuridicamente corretta è la scelta ultima a cui facevo riferimento nella mia presentazione del legislatore italiano. Quando nel 2017, 4 anni fa, dimenticando di essere stato il persecutore delle proprietà collettive per 150 anni, ha emesso la legge numero 168, novembre del 2017, in cui le organizzazioni fondiarie collettive sono qualificate come ordinamenti giuridici primari, non sottoposti allo Stato, ma sottoposti soltanto alla Costituzione, ai suoi valori, ai suoi principi. Questo lo si deve ad un grande scienziato, che era allora membro del Senato della Repubblica, Giorgio Pagliari, professore di diritto amministrativo nella Università di Parma, il quale ha avuto la grande generosità di attivare quello che io negli anni 90 del Novecento avevo già scritto. Siamo di fronte a delle realtà primarie, originarie. Pagliari ha tradotto tutto questo in un testo legislativo e per me è stata una soddisfazione massima. Questo non credo che sia possibile che si ripeta in Brasile. Da noi c'è stata questa congiunzione, Pagliari, professore, scienziato, dentro il Parlamento, e un momento in cui c'era simpatia per queste proprietà collettive. Avevamo riscoperto il loro valore sul piano della tutela ambientale. E tu mi domandi negli altri stati europei. Ecco, io ho notato negli ultimi anni un interesse per i miei scritti da parte di studiosi belgi, del Belgio, studiosi dello environnement, come dicono loro, ambiente. E in Italia, mi domandi, i giuristi hanno cominciato ad aprire gli occhi, per così dire, hanno cominciato a rendersi conto
che quella realtà non andava perseguitata o, peggio ancora, liquidata, come dicevano le vecchie leggi, ma andava tutelata. Ecco, se trovo dei personaggi che non sono molto sensibili a questo problema, è quello degli storici generali. No, gli storici generali si disinteressano e questo certamente viene a mancare un supporto che sarebbe stato molto utile. Grazie ancora, Laura. Tanti auguri e un abbraccio affettuoso dal tuo vecchio ammiratore. Obrigado, professor Grossi. Passo a palavra imediatamente, então, à professora Danilda Honória dos Santos para fazer a sua pergunta. Danilda, a palavra é sua. Obrigada, professor Diego. Eu inicio, então, minhas considerações agradecendo ao professor Diego Nunes, meu orientador, pelo convite e oportunidade de participar desse momento ímpar, né, para as ciências jurídicas e, em particular, para a história do direito brasileiro. Eu cumprimento o professor Paulo Grossi e os demais membros da mesa, professor Arnaldo Ri e a professora Laura Beck Varela. Todos são grandes referências para a história do direito e para mim. Buongiorno, professore Paulo Grossi. È un piacere conoscerti e un onore partecipare ao lancio della traduzione del tuo libro in Brasile. Sei um riferimento fondamentale nella storia del diritto. Congratulazioni per la pubblicazione e grazie por me aver gentilmente inviato il libro. Falerò in portoghese e mi impegnerò a inviarti il testo tradotto in italiano. Grazie tanto. Em português agora, sai sempre melhor. Estou muito honrada, né, pela oportunidade, conforme já disse, de ler a obra do professor Paulo Grossi e de comentá-la, assim como de ter o privilégio de ouvi-lo, né? Professor, saiba que, além de uma referência fundamental de minha pesquisa doutoral, sou também admiradora de sua história e obra. E, de modo muito particular, eu estou muito feliz e emocionada, porque ler o brilhante livro do professor Paulo Grossi, Mundo das Terras Coletivas, foi para mim, além de muito prazeroso, um grande estímulo para que eu continue as pesquisas acerca dos direitos dos povos e comunidades tradicionais, em relação com a história da cultura jurídica brasileira, né? Direitos estes que são fundamentalmente marcados pela questão do território, que são as terras coletivas, entendidas como realidades vivas, como muito bem frisou o professor Paulo Grossi. Assim como ocorreu na Itália, houve por aqui a negação do vínculo dos sujeitos com a terra e que permanece no nosso tempo presente, por meio da negação ou da indiferença ao sentido do território. Essa negação, ela fez parte da estratégia de firmar uma concepção de que o sujeito deve dispor livremente da coisa, o que foi também delimitado na obra do professor Grossi. Parafraseando o professor Grossi na sua conclusão do livro, eu expresso aqui a minha esperança, que sinceramente eu gostaria que fosse uma certeza também, de que tenhamos a efetiva consciência de que as estruturas fundiárias coletivas, nas suas várias formas, né, contribuem muito para a complexidade da paisagem socioeconômica e jurídica. Eu discorro de forma muito sucinta sobre algumas das discussões que eu imagino que o livro do professor Paulo Grossi irá fomentar no cenário nacional, que são de primeira ordem no campo das ciências jurídicas. E eu espero, sinceramente, que ele cause incêndios, também parafraseando o professor. A história da propriedade privada no Brasil é marcada pela exclusão e pelo racismo, que demarcou, desde a Lei de Terras de 1850, um não lugar, né, o qual estava reservado às populações negras, indígenas e pobres. Me aterei, sobretudo, de forma breve, à experiência da população negra descendente de africanos escravizados, livres e libertos.
o cenário da Lei de Terras, que instituiu a propriedade privada no ordenamento jurídico brasileiro oitocentista, permaneceu no período pós-abolição, mas com novas roupagens, o que se demonstra pelas políticas, né, de formação do espaço urbano, da grilagem e esbulho de terras no espaço rural, que fundaram as desigualdades fortemente presentes na nossa realidade social. O que hoje nós conhecemos como direito à cidade, que integra o acesso a oportunidades, infraestrutura e serviços de saúde, cultura, educação, esporte e as áreas verdes, né, foi e é sistematicamente, esse direito à cidade, né, foi e é sistematicamente negado à população negra e pobre, mesmo que as normas vigentes estipulem a igualdade formal aos direitos. Isso é consequência de uma visão de neutralidade, sobretudo a neutralidade racial que impera nas ciências jurídicas brasileiras, o que destoa completamente da compreensão da formação histórica e social. A autora Ana Lívia Roberto, em seu livro Racismo Estrutural e a Aquisição da Propriedade, reflete sobre essas questões, e é possível perceber essa dinâmica em todo o país. Por exemplo, as políticas de reforma urbanas, demonstradas por planos diretores na primeira metade do século XX, que expulsaram as pessoas pobres e negras dos centros das cidades, destruindo as suas habitações, as suas igrejas, como as igrejas do Rosário, os cemitérios e os lugares onde se realizavam suas celebrações e manifestações culturais e religiosas. Portanto, evidencia-se na realidade nacional o privilégio na aquisição da propriedade privada individual e a negação da propriedade coletiva. Professor Grossi, farò la domanda em português. O professor Paulo Grossi pontua em sua obra que, a partir da Revolução Francesa, a dimensão coletiva da propriedade ela foi desaprovada e rejeitada, constituindo-se o que se chamou uma cultura individualista, que fundamentou a supremacia da propriedade privada individual. Contudo, as realidades coletivas, oriundas das estruturas fundiárias primitivas do medievo e do antigo regime, permaneceram no contexto europeu durante a modernidade. O senhor acrescenta que essas estruturas eram consideradas perigosas e ofendiam o modelo único de propriedade e a sobrevivência do Estado, monoclasse. Na América do Sul, o cenário foi o mesmo, embora em contextos diferentes. No caso brasileiro, embora o reconhecimento da dimensão coletiva da propriedade tenha sido positivado na Constituição de 1988 e por normas infraconstitucionais, ainda não é uma realidade para povos e comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas, né, que travam imensas batalhas para terem seu direito à propriedade coletiva da terra, entendida aqui como território, e não unicamente como espaço geográfico matemático. Inclusive, tramita na Câmara dos Deputados um projeto de denúncia da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre os povos indígenas e tribais, por parte do presidente da República, que propõe a sua revogação. Como o senhor avalia as contribuições da história do direito nesse cenário de recusa e, ao mesmo tempo, de luta pela propriedade coletiva da terra, entendido como território, na América Latina e, sobretudo, no Brasil? Eu agradeço. Obrigado, Vanilda. Professora Grossi. Obrigado, Vanilda. Cerco di rispondere alle tue richieste. Ecco, in Italia si deve molto agli storici del diritto o a giuristi che hanno avuto e hanno una visione storicistica del diritto. Ti faccio un solo grande esempio. Un professore di diritto civile, un professore originario di Trieste,
Giacomo Venezian, il quale, salendo la cattedra della Università di Camerino nel 1887, siamo nel pieno dell'età borghese, nel pieno dell'individualismo proprietario fondiario e non fondiario. Ecco, Venezian dedica il suo discorso inaugurale a questo tema. Reliquie, cioè cosa resta della proprietà collettiva in Italia. E ci dice: questo che resta delle proprietà collettive è solo ciò che non è stato espropriato dallo Stato, oppure addirittura se ne sono appropriati i grandi latifondisti privati. Venezian capisce che in queste proprietà collettive c'è un seme fertile. E penso poi ad una persona a cui io ero molto legato, il professor Bolla, professore di diritto agrario, il quale fonda nel 1922 la prima e allora anche unica per tanto tempo rivista di diritto agrario. Ecco, quando abbiamo dei giuristi e degli storici del diritto che hanno ben chiara la validità della storicità del diritto, allora la comprensione è facile. Vanilda, gli storici del diritto debbono essere i depositari della identità sociale e giuridica di un popolo. Ecco, ricordo con un po' di amarezza il mio primo incontro con la realtà brasiliana, 1972-73, mio primo viaggio a Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Era il deserto. In che senso? Non c'era nessuno che insegnava la storia del diritto e che studiava la storia del diritto. C'era solo qualche professore di diritto romano, ma privo di fondazioni culturali. Allora, in quel momento, c'era un deserto nel Brasile, deserto culturale, ma oggi la situazione è molto cambiata. Oggi abbiamo due grandi scuole storico-giuridiche, una che fa capo alla tua Università di Santa Catarina, Florianopolis, e l'altra alla Università del Paraná a Curitiba. Ecco, io credo che oggi voi potete contare su un numero di storici del diritto che si assumono questo compito, questo dovere. Voi siete i depositari della identità sociale e culturale del popolo brasiliano. Assumetevi questo compito nell'ambito delle vostre facoltà di giurisprudenza. Grazie tante, Vanilda. Muito obrigado, professor Grossi. Passamos então à última rodada de perguntas com o professor Arno Dalry Júnior. Professor Arno, a palavra é sua. Muito obrigado, professor Diego. Para mim é um prazer imenso poder novamente compartilhar a mesa com o professor Paulo Grossi, com o professor Diego, que é alguém que trabalha comigo há muitos anos e que sempre foi uma ponte a mais com o professor Grossi em Florença, trabalhando os mesmos temas, trabalhando as mesmas pesquisas, vivendo cotidianamente o pensamento e a obra do professor Grossi. Não tem dia que a gente não abra mitologias, não abra a ordem jurídica medieval, não abra os escritos do professor Grossi, alguns que nós traduzimos, outros que estão ainda em italiano, em outras línguas, e que fazem parte desse nosso cotidiano, esse nosso laboratório, essa nossa caldeirão em efervescência que a gente tem aqui na UFSC,
se valendo daquilo que o professor Grossi trouxe, contribuiu, e também dos autores que ele nos presenteou. E aqui eu falo de Santi Romano, que é uma base de todo o nosso pensamento e que foi o professor Grossi que nos deu de presente, praticamente, assim como Giuseppe Capograssi, assim como Giuseppe Calasso, Francesco Calasso e outros autores também que vieram através das mãos do professor Grossi, que ele não falou na fala dele, né? O professor Grossi tem sempre, mesmo tendo atingido esse ápice, essa posição de oráculo, ele não falou, mas a ciência, a história do direito no Brasil sofreu uma revolução a partir do momento que ele chegou aqui. Em um texto que eu publiquei num livro publicado pelo professor Bernardo Sordi, há uns anos atrás, que era justamente sobre a experiência dos quaderni fiorentini, eu expliquei como a historiografia jurídica brasileira passou por uma verdadeira revolução a partir do momento que o professor Grossi passou aqui. O professor Grossi fala em 1972, a primeira vez, e aqui é muito interessante, porque o momento que ele entra em 72 é pela mão dos civilistas. Clóvis Couto e Silva, que é o avô acadêmico da professora Laura Beck Varela, se eu não me engano, que foi o professor da professora Judite, que foi a professora da professora Laura. Clóvis Couto e Silva foi um dos primeiros nomes a trazer o professor Grossi justamente para estudar direito privado, para apresentar essas experiências que se teve na Itália no âmbito da propriedade e do direito privado. E que depois, quando o professor Grossi retorna ao Brasil, e aqui nós já estamos no início do século XXI, ele retorna num outro âmbito, que é aquele o qual, seja eu, seja o professor Ricardo Fonseca, nos fascinamos quando encontramos a obra dele, a crítica à modernidade jurídica. Então, são dois momentos e duas contribuições do professor Grossi, que hoje o professor Diego, nessa discussão, trazendo inclusive a professora Laura Beck Varela, que descende daquele primeiro momento do professor Grossi, consegue reavivar na nossa academia. Então, por um lado, essa visão do direito privado do ponto de vista histórico, que o professor Grossi nos traz, sempre salientando a questão da propriedade coletiva, e do outro, a crítica feroz, a crítica contundente à modernidade jurídica, que daí foi o tema que eu e o Ricardo Fonseca nos fascinamos, e eu traduzindo a mitologia jurídicas da modernidade, num primeiro momento, e depois o Ricardo Fonseca, que passou um ano com o professor Grossi em Florença, traduzindo outros textos, inclusive fazendo a revisão final da ordem jurídica medieval, onde é presente esse espírito iconoclasta do professor Grossi, e é uma iconoclastia onde a gente sente Santi Romano na crítica também à modernidade, sente Capograssi também na crítica à modernidade. Então, esse evento que o professor Diego hoje nos brinda, ele consegue juntar dois momentos da presença do professor Grossi. Eu me lembro em 2004, quando o professor Grossi esteve em Florianópolis pela primeira vez. O professor Diego era meu aluno na graduação, na época, era o meu terror em sala de aula, eu morria de medo de entrar em sala de aula, porque o professor Diego fazia sempre as perguntas mais difíceis e mais complexas. Em 2004, eu e o professor Grossi caminhávamos no Jurerê, na fortaleza de São José da Ponta Grossa, e o professor Grossi me disse o seguinte: Arno, eu vim aqui, eu estou dando tudo, colocando à disposição de vocês todo o instrumental teórico que eu tenho, toda a nossa experiência em Florença, eu estou vendo que Florianópolis é promissor, mas eu acho que outros nomes deveriam vir aqui também. E daí, novamente, a generosidade do professor Grossi. Ele olhou para mim lá e disse: Antônio Manuel Espanha, você tem que trazê-lo aqui, Arno. Você tem que trazer. O professor Espanha, até ali, tinha estado na Universidade de São Paulo e na Universidade de Minas Gerais com os historiadores na Faculdade de História. A circulação dele no mundo jurídico era mínima no Brasil. E o professor Grossi me disse: Arno, isso era abril ou maio de 2004. Traga o Espanha aqui o mais rápido possível, porque a contribuição que ele pode dar é importante e é algo que
pode se congraçar com aquilo que a gente está fazendo, com o que você está pensando. E em novembro de 2004, nós já tínhamos trazido o Espanha para cá também. Por esse apoio, esse entusiasmo, essa indicação do professor Grossi. E depois tivemos Paulo Capellini, tivemos Pietro Costa, tivemos Giovanni Cazzetta, tivemos Massimo Meccarelli, já a segunda geração da escola de Florença, veio Luigi Laquet, ainda há algum tempo aqui conosco. Então, praticamente, Florianópolis passa por uma revolução, né? Nós, na época, tínhamos como catedrático de História do Direito o professor Volkmer, que vem de uma outra linha teórica, mas o professor Volkmer nos acompanhou entusiasmado a cada momento, em cada situação, nessa grande transformação que a gente teve, nessa grande efervescência que o professor Grossi nos patrocinou. Então, para mim, é um prazer imenso estar aqui com ele novamente, estar aqui com ele, estar aqui com o professor Diego, estar aqui com a Vanilda, que já é a terceira geração de Florianópolis e que talvez seja a quinta geração de historiadores do direito que vem da Escola Fiorentina aí em Florianópolis, né? Com a professora Laura, que vem dessa outra experiência de Porto Alegre, através do Clóvis Couto e Silva, através da professora Judite Martins Costa. Então, é um momento de celebração para mim, que eu fico muito contente de estar aqui. A pergunta que eu trago para o professor Grossi vai justamente na linha dessas coisas todas que eu falei. Eu não sou um especialista em direito privado, como é a professora Laura. Eu venho do direito internacional e do direito penal, assim como o Ricardo Fonseca vinha da filosofia do direito e vinha do direito social. Sempre com esse olhar histórico, sempre com essa sede, essa vontade, essa loucura por analisar o fenômeno jurídico do prisma histórico que o professor Grossi nos traz. Mas nós sempre nos apegamos, em todas as nossas leituras, em toda a nossa produção, e nas nossas traduções, são mais de 30 artigos do professor Grossi traduzidos no Brasil, a grande maioria por mim, pelo Ricardo Fonseca, pelo Diego Nunes, pelo Ricardo Zontag, em Minas Gerais, e as obras que a gente traduziu foram sempre na linha da crítica à modernidade, crítica ao absolutismo jurídico, retirar de todos os preconceitos que a modernidade lançou à Idade Média, a experiência jurídica medieval, e tentar reabilitar aquilo que ainda pode ser interessante para a nossa experiência. Tudo isso que nós fizemos foi nessa linha. Aí eu pergunto ao professor Paulo Grossi, essa obra que hoje vê a luz do dia, essa obra que hoje nasce, pelas mãos do professor Diego, a tradução, e pelas mãos do Fernando, pela editora Contracorrente, ela vem ao mundo pelas mãos de quem trabalha essa crítica à modernidade, no caso do professor Diego, mais pelo penal, mas ela se reencontra com esse primeiro momento do professor Grossi no Brasil. Eu gostaria de saber, professor Grossi, no seu itinerário acadêmico, nessa longa construção da sua teoria, do seu pensamento jurídico, aonde hoje nós nos encontramos muito na questão da crítica à modernidade, da crítica ao absolutismo jurídico, aonde essa obra que nós estamos hoje vendo traduzida ao português se insere, aonde ela se coloca. Seria essa a minha pergunta, então. Muito obrigado, professor Diego, e muito obrigado, professor Grossi, por poder estar mais uma vez aqui contigo. E eu acho que o Paulo Capellini deve ter te falado já. 1º de dezembro estarei em Florença por 3 meses, mais uma vez, para poder usufruir de tudo aquilo que vocês têm e que o senhor tem para dar para nós. Muito obrigado, então. Muito obrigado, professor Arno. Professor Grossi, por favor. Innanzitutto, caro Arno, grazie di gran cuore per le tue generose parole verso di me. E poi rinnovo un grazie, io ti sono debitore. Tu hai introdotto in Brasile il mio pensiero, hai tradotto con amore, competenza, passione, tanti miei libri, articoli. Veramente io sono debitore verso di te di molto, del mio ingresso in Brasile. Grazie ancora, Arno.
nella tua domanda credo che tu abbia perfettamente ragione. L'assolutismo giuridico, che è a mio avviso il momento forte del diritto dell'età moderna, trova la sua espressione proprio verso gli assetti fondiari collettivi. Non so se tu hai letto un mio articolo che citavo prima, quello che è servito al professor Pagliari per dare una definizione teorica alle organizzazioni fondiarie collettive. Quell'articolo, anno 1991, aveva questo titolo: Assolutismo giuridico e proprietà collettive. Non c'è dubbio che quella liquidazione, termine che io ho definito auschwitziano, la liquidazione che era lo scopo del legislatore borghese, liquidare, eliminare, perché occorreva solo una visione monista, solo la visione dell'individualismo proprietario esasperato fino all'ennesima potenza. Ecco, quell'assolutismo giuridico portava per forza ad essere una garanzia dell'individualismo proprietario borghese. Guai se si ammetteva un modello alternativo, il modello collettivistico, di un collettivismo molto soft, ma collettivismo. Quindi tu hai ragione nel dire, nell'ambito del programma dell'assolutismo giuridico moderno, certamente una collocazione ce l'hanno anche l'odio, l'astio, la persecuzione verso gli assetti fondiari collettivi. È che gli assetti fondiari collettivi hanno avuto pazienza. Quelli che io chiamo scherzosamente i comunisti, cioè gli operatori all'interno di queste comunità, hanno avuto pazienza, hanno resistito, hanno creduto nei propri valori, hanno capito che erano valori alternativi ma che avevano un futuro, e lo abbiamo constatato noi. Io, per esempio, all'interno della Corte Costituzionale ho potuto come presidente varare 3 sentenze, tutte di cui non ero certo relatore io, ma io presidente guidavo il collegio. Erano sentenze che hanno rimesso a posto proprio tutta una serie di nodi, ha sciolto determinati nodi. Oggi, grazie alla legge Pagliari, noi abbiamo una situazione in cui il legislatore stesso si è fatto tutelatore di queste realtà aliene. C'è un pluralismo giuridico che noi dobbiamo perseguire, anche perché il pluralismo giuridico realizza qualcosa di autenticamente democratico. Comunque, Arno, a te vada dal tuo vecchio, molto vecchio amico fiorentino un grazie con tutto il cuore. Davvero, ti abbraccio. Muito obrigado, professor Paulo Grossi. Partimos então para as conclusões do evento, né? Vou devolver a palavra para o professor Grossi para a sua despedida e em seguida faço as conclusões, desde já agradecendo a todas e todos que estiveram aqui conosco. Professor Grossi, sua saudação final. Intanto interpreto questa traduzione generosamente voluta dall'amico Nunez, ma anche di tutti gli amici di Santa Caterina. Io la interpreto come un nuovo ponte gettato attraverso l'Atlantico tra Firenze e la vostra isola paradisiaca di Florianopolis. È un nuovo ponte, cioè è il segno
che ormai non è distruggibile quello che insieme noi abbiamo costruito. Noi dobbiamo costruire nel prossimo futuro, non Paolo Grossi che con i suoi 89 anni ha poco da spartire con il futuro, ma i miei allievi, gli allievi dei miei allievi. Tu hai parlato di Bernardo Sordi. Bernardo Sordi mi ospita nella sua stanza nella facoltà di giurisprudenza di Novoli e i suoi 2 allievi sono i miei dioscuri, ho detto, i miei tutelatori nella difficile arte del maneggio delle cose informatiche. Ecco, questa traduzione testimonia i legami profondi, inscindibili che ci sono tra di noi. E io credo che voi dovete avere da me un invito. Assumetevi un ruolo. Avete ormai un numero rilevante di storici del diritto che provengono dal ventre di Arno, dal ventre di Riccardo Fonseca. Li state disseminando nelle varie università. Penso a Belo Horizonte, dove c'è il carissimo Riccardo Sontag. Ecco, credo che fatevi forte di questa disseminazione e puntate su questi giovani proprio per avere un ruolo di coscienza critica del cultore del diritto positivo brasiliano. Il diritto positivo brasiliano non è l'insieme dei codici e delle leggi speciali, è ciò che il Brasile, il popolo brasiliano sta vivendo e vivrà sempre di più pluralisticamente nel futuro. Io credo che un grosso compito, un grosso dovere morale e civico è affidato proprio a voi storici del diritto e avete il vecchio mentore Paolo Grossi dietro di voi che vi protegge e vi benedice tutti. Grazie ancora, caro Diego, e un grazie a tutti gli amici brasiliani per la simpatia che sempre mi avete dimostrato. Grazie tante. Muito obrigado, professor Grossi. Muito obrigado mesmo por esse momento que nós tivemos aqui hoje juntos e tenha certeza, o convite será aceito. Noi accettiamo l'invito e andiamo oltre quello che lei ci ha proposto. Com essas palavras, eu lembro mais uma vez a todos que nos assistem que o livro do professor Paulo Grossi já está disponível à venda no site da editora Contracorrente, também nas livrarias. Aproveitando que pelo site o livro se encontra em oferta por conta do lançamento, tendo em vista o nosso evento de hoje, convido todos a ler, em uma coleção muito interessante, que já conta agora, além do texto do professor Grossi, também com o texto do professor Michael Stolas, recentemente falecido, e que mostra a força que a história do direito ganha cada vez mais aqui no Brasil. Agradecemos à editora Contracorrente por ter não só aceitado a publicação do livro, mas também a realização desse evento, mostrando-se como uma casa editora de vanguarda aqui no Brasil. E, claro, agradeço mais uma vez ao professor Paulo Grossi, como também professora Laura Beck Varela, professora Vanilda Honória dos Santos e professora Arno Dalry por essa ótima conversa. Fica o convite para a leitura do livro, e nos encontramos em uma outra ocasião. Muito obrigado a todos. Até mais. Obrigado.